Olá pessoal, aqui quem fala é o Leonardo Muniz e nesta videoaula falaremos sobre análise de desempenho de consultas em banco de dados Oracle. Para nós podermos prosseguir com este material, foi feito algumas buscas aí na internet para verificar se existia alguma base de dados de teste aí para podermos trabalhar, para verificar as performances e os desempenhos das consultas que forem sendo realizadas aí dentro de banco de dados. E eu encontrei um banco de dados de teste aí do índice FIPE, que é uma tabela aí que as empresas que fazem comercialização de veículos em todo o Brasil utilizam como base para precificação de veículos este índice que é mantido pela Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, certo? Então, este banco de dados que eu encontrei está no mês 5 de 2015, mais recente que eu consegui encontrar, e ele possui 3 tabelas. Temos a tabela ano modelo, que possui informações dos preços dos veículos por ano e modelo e fabricante, e nessa tabela ela tem aproximadamente aí 20.677 linhas, tá? E temos também a tabela modelo, que tem os modelos dos veículos por marca, e tem 4.630 registros. E por fim temos a tabela marca, que tem 87 registros, que são realmente as 87 marcas existentes aí comercializadas no Brasil, certo? Então essas são as 3 tabelas que estão sendo utilizadas aí nesta videoaula. E eu vou deixar para vocês o arquivo .sql, que tem todo o script que criam as tabelas e inserem os registros, tá? Quando vocês abrirem esse arquivo .sql no Oracle SQL Developer, após vocês instalarem, fazerem o download aí do instalador, do site da Oracle, fazerem toda a instalação corretinha, vocês utilizam o aplicativo SQL Developer, que é este aplicativo que eu estou compartilhando com vocês aí na tela. Ao vocês abrirem esse .sql, que eu já tenho aberto aí na tela, vocês já podem visualizar, eu ia pedir para que vocês, ao executarem o arquivo, primeiro executem essa primeira linha aqui, a linha set scan off, tá? Executem ela com este botão aqui, o F5, tá? Neste caso aí, só vai executar essa linha para justamente eliminar todos os caracteres especiais que possa ter aí no banco de dados, nos scripts aí da tabela. Então, uma vez executando eles, você pode clicar aqui na primeira linha e apertar o botão F5, ou este botão aqui que tem o executar script, que é a mesma coisa, botão F5, ou este botão que é uma folhinha com um sinal de play aí verdinho. Então vocês cliquem nele, ele vai criar todas as tabelas e inserir os registros. Enquanto vai inserindo, eu vou explicar para vocês os 2 tipos existentes de regras que o otimizador do banco de dados Oracle utiliza, tá? Temos o RBO, que é o Rule Based Optimizer, ou seja, otimizador baseado em regras, e temos o CBO, que é o Cost Based Optimizer, que é o otimizador baseado em custo, tá? Até a versão 7 do banco de dados, atualmente estamos na versão 11G, na versão Express Edition, que é a versão gratuita para testes e treinamentos, aprendizado aí, o padrão a partir da versão 7 é a CBO, que é o baseado em custo, Então acabou ficando em desuso, a partir da versão 10 ficou em desuso a RBO, da versão 7 até a versão 10 ficou sendo utilizado as duas, tá? Mas a Oracle descontinuou a partir da versão 10 do banco de dados Oracle a regra RBO e ficou padronizada o tipo de otimizador baseado em custo, certo? O que ele utiliza? Ele analisa uma consulta que está sendo processada aí pelo gerenciador de banco de dados do Oracle, e ele, através de algumas inteligências artificiais que tem dentro daí do banco de dados, ele analisa a sintaxe daquela consulta que você está executando, e ele dá um valor que é um custo para aquela consulta que ele vai utilizar para executar aquela consulta. Então, para dar melhor desempenho a uma consulta, vocês podem ajudar esse otimizador criando índices, tá? Que é uma coisa bem importante e que auxilia bastante aí o gerenciador de banco de dados. Então,
Uma vez que vocês tiverem, né, o seu banco de dados criado, com seus registros, e vocês vão vendo que as suas consultas podem estar um pouco mais lenta para ser executada, né, vocês podem analisar o custo através de um plano de explicação, né, em inglês Explain Plan, tá, que o banco de dados Oracle tem. Tá? Vocês podem analisar qual é o custo de uma consulta e tentar melhorar esse custo, tá, para que você reduza o máximo possível para que essa consulta tenha um tempo melhor de resposta. Tudo bem? Terminei aí minha criação das minhas tabelas e inserção dos meus registros. Então, eu atualizando aqui a minha conexão, né, vocês podem ver que vai aparecer as 3 tabelas criadas com as suas colunas. Vou deixar expandido aqui para a gente conseguir analisar aí depois delas. Então, nossas tabelas foram criadas, com os registros também. Então, se eu clicar aqui no ano modelo, né, e clico aqui em dados, ele vai mostrar aí os meus registros. Na minha tabela marca, também tem os meus registros inseridos na minha tabela marca. Na tabela modelo, os registros inseridos aí na minha tabela modelo. Certo? Para analisar uma consulta, né, primeiramente aqui eu clico numa aba nova, né, para criar uma aba nova aqui, por exemplo, vocês podem clicar nessa folhinha aqui em cima com o símbolo SQL, vocês falam qual é a conexão que vocês querem criar uma nova aba, cria-se uma nova aba, tudo bem? Então, aqui dentro, se vocês quiserem, por exemplo, analisar a tabela marca, escrevam um select qualquer aí, né, da tabela marca. Aperto o botão F9 aí para ele executar minha consulta. Ele traz aí os registros da minha tabela sem nenhum filtro. Trouxe as minhas 87 linhas que eu disse que tinha nessa tabela. Agora, se eu quiser analisar, né, qual é o custo que essa consulta está me trazendo para o otimizador do banco de dados Oracle, né, tem um botãozinho aqui em cima, do lado do botão do script, que é o plano de explicação, ou a tecla F10 do teclado. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar qual é o plano de explicação para executar este select na tabela marca, certo? Então, o que ele traz aqui? Esse XML ele está trazendo essa versão aqui, eu simplesmente minimizo porque não é importante, aí, neste caso, para a gente analisar o XML utilizado. Simplesmente a gente vai precisar de analisar estas operações aqui, na parte de baixo da aba plano de explicação, que é aberta a partir do momento que vocês clicam naquele botão ou apertem a tecla F10 do teclado, certo? Então, para este caso, como que você analisa as operações dentro de um plano de explicação? Sempre da operação mais à direita, no nível mais baixo, subindo na escala hierárquica até a mais acima, que é o resultado do select, certo? Então, neste caso, o que ele está fazendo? Ele está executando um select na tabela marca, no caso aqui aparece object name marca, né? Ele está encontrando, no caso, 87 linhas, que é o máximo de linhas que tem na minha tabela, já que eu não fiz nenhum filtro, não coloquei nenhuma cláusula where na minha consulta, e esse é o custo 2 que ele está dando para essa minha consulta, certo? E qual é o tipo de operação que ele está fazendo? É um Table Access Full, ou seja, ele está lendo linha a linha da minha tabela e recuperando linha a linha dessa minha tabela, trazendo para o meu resultado dessa minha consulta. Então ele vai lá, faz um acesso full na tabela, um acesso completo, e vai percorrendo linha a linha e trazendo linha a linha para minha consulta. Para uma tabela pequena, pode ser que não influencie muito, mas imagine uma tabela com milhares, milhões de registros. Tá? Isso pode influenciar bastante o tempo de uma consulta. Tudo bem? Esse foi um custo 2 que eu dei. Se eu colocar uma cláusula para delimitar a minha consulta, né, eu posso colocar where, por exemplo, id igual a 5. Né? Vou lá e filtro. Ó, no caso aqui é o código 5, é o Asia Motors. Então ele traz, ao invés de trazer 87 linhas, ele traz apenas uma única linha, porque o ID 5 é o Asia Motors. Tudo bem? Agora, se eu for analisar o plano de explicação desta consulta, eu clico aqui no botão plano de explicação, ou a tecla F10 do teclado, e ele vai analisar este plano de explicação. Vou minimizar aqui o Other XML. Tá? Então, neste caso aqui, né, ele, ao invés de fazer o Table Access utilizando a técnica full, de ir linha em linha, né, neste caso aí eu fiz um filtro por uma coluna que é a chave primária da minha tabela. Então a tabela marca
a coluna ID, ela foi definida na criação como chave primária, certo? Por isso que ele está utilizando aqui, né, um predicado, ou seja, há um filtro sendo utilizado como ID igual a 5. Então ele está utilizando um predicado para fazer um filtro na minha tabela. Então ali informa que eu estou fazendo uma condição, tendo uma condição na minha consulta. Eu subo um nível e o que ele fala aqui? Que ele está utilizando um índice. Tá? Toda chave primária que é criada sobre uma tabela, né, sobre uma coluna de uma tabela, automaticamente o banco de dados já atribui um índice primário para aquela consulta. Tá? Um índice primário é um índice criado sobre um campo, uma coluna que foi atribuído como chave primária naquela tabela, certo? Então, uma forma de analisar, então, lembrem que se eu fizer uma consulta na minha tabela marca sem fazer condição nenhuma, ele percorre as 87 linhas e faz uma pesquisa linha a linha, né, na minha tabela, trazendo todos os meus registros. Porém, agora, quando eu faço um filtro na minha coluna ID igual a 5, né, ele utiliza um índice primário, certo? Neste caso, veja que o custo, que antigamente era 2, baixou para 1. Então, entende-se que houve uma melhora aí, né, de um custo, no caso, para esta consulta. Então, quando você passa uma condição, né, a tendência é que este tempo aí melhore quando você passa um filtro para aquela consulta. Tudo bem? Então, neste caso aqui, se eu trocar o filtro e ao invés de colocar ID igual a 5, eu coloco nome, né, da marca, no caso, igual, entre aspas, Asia Motors, certo? Eu executar aqui, né, também ele traz uma única linha, porém agora eu troquei o nome da coluna de ID para nome e troquei o meu código de 5 para o texto Asia Motors, certo? Vamos rodar o plano de explicação de novo para ver quanto que vai trazer de custo? Olha lá. Ele também faz um predicado, ao invés agora do ID, ele faz pelo nome, e o filtro agora, ao invés de ser 5, ele utiliza um Asia Motors, certo? Fez o predicado. Só que vejam que ele não fez um acesso por meio de índice, ele fez um acesso full na tabela. Ele percorreu linha a linha, até encontrar a linha encontrada, né, que foi uma linha que ele encontrou com aquela condição nome igual a Asia Motors. E vejam que o custo que antigamente, pesquisando pelo campo chave primária, foi para 1, ele voltou para o 2. Ou seja, o mesmo custo que eu tenho para trazer todos os registros da minha tabela marca, eu tenho também trazendo por uma coluna não sendo chave primária, certo? Neste caso aí, para melhorar o tempo de resposta para essa consulta, seria a criação de um índice, tá? O índice sempre é sugerido ser criado quando você tem um campo que muitas vezes é realizado pesquisas, tá? Quando não são realizadas pesquisas sobre campos de chave primária, né, é interessante que vocês criem índices em campos de datas, campos de texto, ou até campos numéricos aí que vocês tenham que pesquisar aí nas suas tabelas aí, nos seus bancos de dados que vocês estiverem desenvolvendo, tá? É interessante vocês criarem índices justamente para facilitar o banco de dados a trazer a resposta para aquela sua consulta. Tudo bem? Então, neste caso aqui, eu vou criar um índice na tabela marca, né, na coluna nome. Tudo bem? Criando o índice é o comando create, né, index. Eu dou um nome para o meu índice. Normalmente a gente tem um acrônimo chamado IDX, né, e depois a gente coloca qual é o nome da tabela, no caso marca, e depois a gente coloca o nome da coluna que aquele índice está sendo criado, que é na coluna nome, certo? Aí eu coloco a palavrinha on, e eu coloco qual é o nome da tabela, no caso a tabela marca, e a coluna nome, certo? Ponto e vírgula. Aí você seleciona a minha linha e F9. Olha lá, índice, IDX, marca, nome, criado, certo? Agora, se eu executar a mesma consulta que eu tinha feito antes, né, que tinha o custo 2, vamos fazer o plano de explicação. Né? Minimizando aqui. O mesmo predicado, certo? Asia Motors, na coluna nome. Né? E vejam que agora ele não faz o table scan full. Ele faz por índice utilizando range.
O range scan quer dizer que ele passa de acordo com o filtro que foi dado, um predicado que foi dado, tudo bem? Neste caso aí ele utilizou este índice, IDX, marca nome, para percorrer na tabela marca, e o custo, que era 2, quando não havia um índice criado nesta coluna, ele passou a ser um índice 1. Vejam que aí, agora, eu tenho uma consulta realizada não sendo por uma chave primária, por um campo, uma coluna de chave primária, mas sim por um campo que não é chave primária, um campo qualquer, que poderia ser um campo data, um campo texto aí que foi criado, com o índice, o tempo fica bem melhor, certo? Então, o tempo de resposta vai ser bem melhor por conta aí do custo que ficou bem mais, né, leve, aí a gente pode dizer assim, para o banco de dados Oracle, certo? Esse foi dado, né, o exemplo para a tabela marca, que é a tabela menor. Vamos ver aí agora na tabela ano modelo, né? Então, se a gente for, né, verificar aqui na tabela ano modelo, né, eu vou pegar só as 5 primeiras linhas. Eu trouxe só as 5 primeiras linhas só para a gente conhecer a tabela, né, verificar o que tem aí nessa tabela, né? Tem o tipo de combustível, né? Tem o ano, tem o código FIP, né? E temos aí, né, o valor do veículo no caso, né? Então, neste caso aqui, né, se eu quiser pesquisar, por exemplo, por um determinado valor, eu quero saber todos os veículos de gasolina, qual é a média de valor, por exemplo, aqui, né? Eu consigo saber. Então, se eu fizer uma consulta select, né, combustível, eu quero saber a média de valor, né? AVG, valor, na tabela ano, modelo. Eu quero agrupar pela coluna combustível, certo? Executando essa consulta, ele vai lá e vai me trazer a média, né, dos veículos combustível gasolina, os veículos que são diesel e os veículos que são álcool, certo? Isso é uma consulta. Ele percorreu, né, vamos verificar aí como vai ficar essa consulta. Então, eu executo o plano de explicação sobre este comando. Então, eu vou clicar aqui no plano de explicação, certo? Então, minimizo aqui, né? Esta tabela não tem nenhum índice criado, né? Então, vejam que esta consulta aqui pelo banco de dados Oracle, né? Ele fez um table access full, né, na tabela ano modelo, e ele leu 19.107 registros e chegou a um custo inicial de 52, certo? Aí o que ele fez? Ele fez um access full, leu todos os registros da minha tabela e fez um group by utilizando a técnica de hash, que é uma técnica aí, um algoritmo utilizado de hashing, né, que ordena os registros para depois fazer um agrupamento, no caso aí fazer uma média de valor, certo? Então, o custo total de 52 pulou para 54 para justamente ele fazer essa agregação e o select para mostrar o resultado na tela, certo? Então, este foi o resultado da consulta, certo? Se eu agora criar um índice, por exemplo, na coluna combustível, vamos ver se o custo melhora? Então, vamos lá, create index, IDX, ano modelo, na coluna combustível, certo? On, ano, modelo, entre parênteses, na coluna combustível. Vou criar um índice nesta coluna, F9, né? Índice IDX, ano, modelo, combustível, criado, certo? Vamos lá e selecionar o campo, o comando de novo, e vamos no plano de explicação, né? Olha lá. Ele ainda faz, né, pelo ano modelo. Vamos tentar criar agora IDX, ano, modelo, para a coluna valor. Bom, ano, modelo,
na coluna valor. Criou o valor. Se eu executar o plano de explicação agora, ficou a mesma consulta. Então, para agrupamento, não houve nenhuma melhora. Porém, se eu ao invés de fazer um agrupamento, eu quiser fazer um select asterisco from ano modelo, né, where valor between 10.000 e 15.000, certo? Vamos lá. Ele traz algumas linhas. Se fizer o plano de explicação, né, que antes estava 54, utilizando o índice, ele está fazendo um predicado, certo? Deste valor aqui, entre 10.000 e 15.000, certo? Utilizando o índice valor, que é o filtro que ele está sendo utilizado, e trouxe inicialmente aí 86 registros, certo? Ele leu 2.425 registros, mas filtrou apenas 86, né, para trazer o registro aí na consulta, né? E o custo ficou em 2, custo final, porque ele utilizou o índice para encontrar o registro da melhor forma possível, certo? Então ele fez um table access pelo índice, no caso índice ano valor, o índice da tabela ano modelo, a coluna valor. Tudo bem? Para vocês deletarem o índice, no caso aí que vocês quiserem, vocês utilizem o comando drop index e vocês passem o nome do índice que vocês querem remover. No caso aí, se a coluna combustível não for utilizada, né, vocês podem remover este índice aqui, ó. Então, índice IDX ano modelo combustível eliminado, certo? Então, se eu fizer a pesquisa agora pelo combustível igual a álcool, por exemplo, né? Eu fizer o plano de explicação, ele vai fazer um table access full, porque eu deletei, né, o meu índice que havia sido criado, e aí o meu custo final acaba ficando 52 mesmo, certo? Que era com o índice, né, ele tinha ficado com o custo de número 2. Tudo bem? Voltando aqui para a gente só relembrar, então, pela coluna valor, o custo ficou 2, né? E pela coluna combustível, ele fica com custo final 52, por conta de não haver um índice. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem aí que eu vou tentar ajudá-los da melhor forma possível. Um grande abraço e nos vemos na próxima videoaula. Até mais.